Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas e você fica muito bem informado com mais notícias dessa quarta-feira. E olha só, as operadoras de telefonia têm até 2029 para ativar a internet 5G em todo o Brasil. A tecnologia já está liberada no país, mas segundo a Anatel, faltam antenas compatíveis com o 5G na maioria das cidades. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 1.022 têm antenas 5G, o que significa que só 18% das cidades com aparelhos compatíveis com a tecnologia para receber o sinal. E mesmo assim, muitas dessas não estão em funcionamento. As operadoras têm até 2029 para levar a tecnologia para todo o país. A Anatel informou que todas as cidades estão aptas a receber os benefícios dessa geração de internet móvel. É a versão mais avançada que funciona na frequência que era destinada para o sinal da TV parabólica. A Claro, TIM e Vivo, vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, tiveram que financiar a mudança da faixa da parabólica para liberar seu uso para a internet móvel. Com o 5G, a rede diminui o tempo mínimo de resposta entre um aparelho e os servidores de internet. Assim, o atraso de resposta em ligações de vídeo e em jogos online fica menor. A conexão também se torna mais confiável, já que um aparelho pode se conectar com mais de uma antena ao mesmo tempo. A expectativa é que essas características contribuam com avanços em setores como indústria, comércio, agricultura e saúde. É a tecnologia evoluindo cada dia mais. E olha só, o pedido de urgência para a tramitação das medidas de corte de gastos enviadas pela equipe econômica ao Congresso deve ser votada ainda hoje. Vamos ver. Uma eventual aprovação da urgência para a votação do pacote de cortes de gastos significa acelerar o trâmite dos textos, o que agradaria ao governo, mas o Palácio do Planalto está com dificuldade em mobilizar as diversas bancadas. O líder governista na Câmara, deputado José Guimarães, até protocolou a urgência para medidas de cortes de gastos, mas por causa da insatisfação com a transparência para o pagamento de emendas parlamentares, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, fez deputados adiarem a votação. A proposta enviada pelo governo inclui ajustes orçamentários, que buscam equilibrar as contas públicas com impacto em áreas como aposentadorias e salário mínimo. O governo prevê economizar com isso 375 bilhões de reais até 2030 e evitar um descontrole das contas públicas. As novas regras do STF para liberar as tais emendas parlamentares são mais rigorosas do que o Congresso gostaria, principalmente ao determinar medidas para rastrear o parlamentar que envia a emenda e onde o projeto é aplicado. A verba das emendas parlamentares é um repasse para deputados e senadores aplicarem em projetos em suas bases. O pagamento havia sido suspenso por causa da pouca transparência de uso. Agora foi retomado, mas com as ressalvas que desagradaram os parlamentares. E como forma de protesto, as urgências foram adiadas. Se não for formalizada, o governo terá dificuldade de aprovar as matérias até o final do ano, antes da votação da lei orçamentária anual. E olha só, o Brasil atingiu o menor nível de pobreza e extrema pobreza da série histórica do IBGE. A pesquisa mostra que mais de 8 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza no país em um ano. Em 2023, o Brasil alcançou os menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde 2012. Os dados constam na pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2024, que traz análises sobre as condições de vida da população brasileira. Segundo o IBGE, são consideradas pessoas em situação de pobreza aquelas que recebem 665 por mês, conforme o que é estimado pelo Banco Mundial. Já aquelas em situação de extrema pobreza são as que ganham R$ 209 por mês. Entre 2022 e 2023, 8 milhões e 700 mil pessoas saíram da pobreza no país. O número total desse público
recuou de 67 milhões e 700 para 59 milhões, o menor contingente em 11 anos. Em proporção, passou de 31% para 27% da população. Já no caso da extrema pobreza, no mesmo período, 3 milhões e 100 mil pessoas saíram dessa situação. O público total recuou de 12 milhões e 600 mil para 9 milhões e meio, chegando ao menor patamar desde 2012. Em termos percentuais, a queda foi de 5,9% para 4,4% da população. De acordo com o IBGE, a queda na pobreza em 2023 é resultado principalmente do dinamismo no mercado de trabalho e do aumento na cobertura de benefícios sociais. A pesquisa, as regiões Norte e Nordeste, tem as maiores proporções de pessoas pobres e extremamente pobres. Quando observado gênero e cor, mulheres e pessoas pretas e pardas são as mais atingidas. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia e como você sabe, a notícia aqui na HIT não para. Às 14 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais!